Vamos conversar sobre o pronome cujo. Aquele pronome que sempre que é alvo de estudo, você aprende que falar cujo o, cuja a está errado. É verdade. Cujo o, cuja a está sempre errado. Não existe artigo definido depois do pronome cujo, depois do pronome cuja. Depois do pronome cujo, cuja, tem que aparecer obrigatoriamente um substantivo. Cujo filho, cuja pessoa, cujos olhos, cujas matérias, tem que ser assim, sempre. Depois do cujo, aparece um substantivo, ok? E eu preciso entender que o cujo sempre se liga sintaticamente. Quando eu faço análise sintática, quando eu faço as relações de concordância e regência dentro de uma frase, eu preciso saber que o cujo e o cujas, esses pronomes têm que ser compreendidos junto ao substantivo a que eles estão colados. Eu não pego simplesmente um cujo, simplesmente um cuja. O cujo está sempre ligado sintaticamente ao substantivo que vier depois dele. O cujo, ele faz parte de uma função sintática maior dentro da frase. O cujo normalmente exerce a função de adjunto adnominal. Mas o adjunto adnominal, ele é apenas um termo acessório, ele está sempre ligado a um termo maior. Por exemplo, eu encontro um sujeito. O cujo pode estar dentro do sujeito. O sujeito vai ter um núcleo, uma palavra mais importante, e esse cujo é um acessório deste núcleo. Por exemplo, apareceu lá a palavra homem cujo filho. Eu sei que o cujo está ligado ao filho e cujo filho tem que ser lido assim, o filho do homem, o filho dele. Eu vou lá no verbo que vier depois deste substantivo e faço a análise sintática deste verbo. A primeira coisa que eu procuro de um verbo é o seu sujeito, sempre assim. Alguém estuda. Quem é que estuda? Alguém vai lá me responder, é o filho. Não, não é apenas o filho. Quem estuda é o filho do homem, é o filho dele. O sujeito do verbo estudar não é só filho. O sujeito é cujo filho. Filho é o núcleo do sujeito e o cujo é o adjunto adnominal com ideia de posse. O filho dele estuda. Eu nunca analiso o cujo em separado, tá bom? O cujo vai ser um adjunto adnominal, mas sempre ligado a um substantivo, ok? Bem, acontece que o cujo, retomando, ele é um adjunto adnominal, mas ele não faz parte apenas do sujeito. Ele pode fazer parte de qualquer função sintática, ele vai estar ligado a qualquer substantivo, expressando posse, expressando indicação de que alguma coisa pertence a alguém. Então, a hora que vai acontecer? Há um relatório sobre cujas conclusões podemos conversar. Sobre cujas conclusões, sobre é uma preposição. Foi empregada antes do pronome cujas. Posso isso? Claro que posso, tá bom? O que eu não posso é, depois de um cujo, colocar artigo definido. Depois de um cujo, colocar uma palavra que expressa posse, meu, seu, dele, o próprio cujo faz isso. Agora, antes do cujo, pode sim aparecer uma preposição. Nunca vai ocorrer acento de crase antes do pronome cujo. Nunca vai ocorrer acento de crase imediatamente antes de do pronome cujo. Tá correto? Mas que pode aparecer uma preposição antes desse cujo, sem problema algum. Depois do cujo e do substantivo, vai aparecer um verbo ou uma outra palavra que vai exigir uma preposição antes desse cujo. Como assim? Vamos ler então.
Apareceu o substantivo relatório, apareceu cujas conclusões tem que ser lido assim, as conclusões do relatório, as conclusões dele. Mas acontece que antes de chegarmos nesse nível, eu vou primeiro lá no verbo e encontro o sujeito deste verbo. Alguém pode conversar. Quem é que pode conversar? Nós. O nós é o sujeito do podemos conversar. Bom, eu achei o sujeito e essa análise do sujeito não me fez atingir o termo cujas conclusões, como aconteceu no exemplo anterior. Lembra? Quando eu procurei o sujeito alguém estuda, quem que é esse alguém? A expressão é cujo filho e o cujo estava dentro do sujeito. O que eu vejo agora, no segundo exemplo, é que esse cujas não é um termo que faz parte do sujeito, ele faz parte de uma outra estrutura da análise sintática. Achei o sujeito e esse sujeito não atingiu cujas conclusões, então agora eu vou pegar o sujeito e vou fazer a regência do verbo. O sujeito nós podemos conversar. Quem pode conversar sobre alguma coisa. Sobre o quê? Sobre as conclusões do relatório. Então, a preposição sobre, ela veio regida pelo verbo conversar. Então, o que acontece de mais trágico nisso tudo? No terceiro exemplo, eu tenho o pronome cuja feminino. Por que feminino? Porque o cujo, ele concorda com o substantivo que vier depois dele. Masculino, feminino, singular e plural. Cujo filho, cuja filha, cujos olhos, cujas bolsas. O cujo, ele concorda em gênero e número com o substantivo que vem depois dele. E aí qual é a tragédia? Apareceu um cuja feminino no singular, apareceu um a antes desse cuja, e se você não tomar cuidado, você vai achar que esse a está errado, porque vai pensar assim, não pode ter artigo antes do pronome cuja. Opa, realmente artigo não pode ter, realmente crase não vai ocorrer, tá bom? Mas qual é a palavrinha mágica que pode aparecer antes do cujo, cuja? A preposição. Então veja se não tem, depois da expressão cuja família, algum termo regendo a preposição a. Vamos lá então. A cuja família, família do menino, dei acolhida. Sujeito eu dei. Quem dá algo, acolhida, e achei objeto direto do verbo dar. Quem dá algo, dá a alguém. Achei aqui um objeto indireto, regido pela preposição a. Sujeito eu dei acolhida à família do menino, à família dele. Então tome cuidado, não é porque vai aparecer um a antes do cuja, que você vai chutar o balde pensando assim, não tem artigo ligado ao cuja. Estuda direito, chega de tentar cantar musiquinha, chega de tentar encontrar uma fórmula mágica para resolver certos aspectos gramaticais que só o raciocínio pode resolver para a gente. Chega de palhaçada, hein? Vamos estudar.